Uma parábola onde o Messias está falando aqui em Mateus 22, a parábola aqui falando sobre as bodas, o reino dos céus, salvação, né, o momento do arrebatamento, enfim, etc, galardão. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Você entendeu isso aqui? Está fazendo uma alusão, uma referência à pessoa que quer entrar no reino, mas não vai. Não vai. Mesmo querendo. Ela tentou entrar de penetra ali. Espera um pouquinho, você não tem veste nupcial. Você não está preparado para o casamento. O que o Messias falou aqui? Ó? Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, meu irmão. O Messias está ensinando aqui justamente o que está no versículo posterior. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que é que hoje os ditos crentes vão dizer dessa passagem? Que é acréscimo, que é enxerto de Roma? Pelo amor do Criador. Quando fala muitos são chamados, não é todos. E pior ainda, poucos os escolhidos. Escolhidos por quem, meu irmão? O próprio Messias, que essas pessoas dizem crer e servir, está dizendo: não, não é você que se escolhe, não. Poucos são os escolhidos. E quando fala escolhidos, aqui no original em grego é eklektos. Foram escolhidos por alguém. Por quem? Pelo Pai. É o Pai que escolhe, meu irmão. O chamado, existe o chamado geral, existe o chamado para a pessoa ouvir o evangelho. Entretanto, meu irmão, é a doutrina da eleição que manda. Atos 13:48, né, Mateus? Ao ouvirem, os gentios ouvindo a pregação, creram todos que haviam sido destinados à vida eterna. Logo, meu irmão, o que o Messias está falando aqui? Meu irmão, não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Criador usar sua misericórdia. Está aqui. Olha o que o Messias está falando aqui de pessoas que vão tentar entrar no reino e não vão conseguir, não. Está aqui, ó, na parábola, cara. Tava lá, o rei olhou para a mesa, notou um homem que não trazia veste nupcial. Ele não era santificado, era uma porca lavada, também na outra parábola, né? Ou seja, virgem nécia, tá? Os bodes. Então, bless. Aí, ó, isso vem doutrina marcionita, heresia total, cara, tá? Dizer que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, isso é uma blasfêmia. Isso é ridículo, inclusive. É burrice, inclusive. Perguntou, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Não, eu queria entrar de penetra na salvação. Queria salvação, claro. Não, pera um pouquinho, cara. Mesmo que você queira a salvação, você não se santificou na terra, você não temeu o Criador, você não praticou os mandamentos, você praticou iniquidade. Aparta de mim, maldito. Você pratica iniquidade. Ordenou o rei, o Messias: amarre esse cara, lança pra fora nas trevas. Vai ver choro, vai lançar no juízo, açoite. Esse aqui. Olha o problema. E ele fala, a razão por causa disso: muitos são chamados. Sim, você foi chamado, mas pera um pouquinho, não. Você não foi escolhido, não. Essa aqui é a parte do evangelho, meu irmão, que a maioria não está pronta para ouvir. Tá? Armênias são todos os crentezinhos do Odói. Tem que se chamar assim, cara, me desculpa. Tá? Que não suportam a doutrina da predestinação e da eleição. Aí tem que mentir, como o filho do diabo, que são mesmo, né? Os filhos do capiroto. Tem que mentir que é zoroastrino, tem que mentir que é platonismo, tem que mentir que é de Calvino. Não sei o que. Calvino, cara. Isso que foi escrito há 2000 anos atrás. O Messias que falou. Cadê Calvino aqui? Poucos os escolhidos. Como é que faz? Rasga da Bíblia então, amigo. Vira ateu logo. É melhor, tá? O juízo vai ser menor. O juízo para ímpio vai ser menor para ateu do que para aqueles que se dizem salvos e ficam ensinando errado as pessoas. 1000 vezes. E para encerrar, muito importante, João. Vou dar aqui agora o ouro para você. Quais são os principais mandamentos e o que evidencia a salvação de alguém? É isso aqui, ó. Preste muita atenção, que depois disso nós vamos encerrar a live. João, capítulo 15, verso 12 em diante. O meu mandamento é este. Olha o mandamento do Messias. Agora veja se as pessoas estão cumprindo esse mandamento aqui. Veja se aqueles que se dizem salvos estão cumprindo esse mandamento aqui. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que o Messias amou? Entregando a própria vida pela igreja. Morreu pela igreja. Este é o mandamento do Messias para as pessoas: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Verso 13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Como você sabe se você é amigo do Messias? Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Se você pratica esses mandamentos. Se você não pratica, você não é amigo do Messias. Naquele dia ele vai dizer para as pessoas: apartai de mim, nunca vos conheci. Vocês não são meus amigos não, nunca foram. Vocês não fizeram o que eu mando, o que eu mandei. O que eu mandei. Não pedi ninguém não, eu mandei. Você realmente obedece o Messias? Você realmente é servo dele? Você diz que ele é teu mestre. É? Então você obedece o que ele manda. É? Então vamos ver o que ele manda mais aqui, ó. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. E esse amor aqui não é qualquer tipo de amor não, amiguinho. É agape. Amor sacrificial. Incondicional. Do mesmo jeito que ele amou a igreja. Ó a evidência do ímpio. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se alguém odeia você porque você está no evangelho, ímpio. Filho do diabo. Ó a eleição aqui. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. É você que se escolhe. Você que decide se você crê ou não. Eleição, amigo. Dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Ah, então tem gente odiando quando alguém prega sobre predestinação. Ímpio. Bode, filho do diabo. Tá aqui. Tá falando aqui da perseguição também? Mas calma. Temos mais evidências aqui agora em João 16. É aqui que está o ouro total. Quer saber a evidência do salvo? Peraí, João 14. Perdão, João 14. João 14. É o capítulo anterior. Aqui. Com evidência, meu irmão, se você é salvo ou não. Agora eu vou dizer. Você é salvo ou condenado. Tá aqui. Não é eu que estou dando o parâmetro, é a Bíblia. Eu só estou explicando. Cumprindo o meu papel. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Quem entendeu aqui? Simples. Olha o tamanho do versículo. E ele diz tudo, meu irmão. Tudo. Tudo que você precisa saber. Você é salvo? Ah, você vai para o céu. Tá. Qual a evidência que vai para o céu? Se você ama o Messias. E ama o Criador. Os dois maiores mandamentos. Amarás, pois, o Criador acima de todas as coisas, e amarás o próximo a você mesmo. Quem pratica esses dois mandamentos é salvo. Amor, agape, de verdade. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que é guardareis? Praticar os mandamentos. Ou seja, traduzindo, você é salvo se você pratica os mandamentos. Você ama o Messias. E amar o Messias é sim um requisito para a salvação, é uma evidência da salvação. Então você pratica os mandamentos. E o que eu estou vendo agora? Um monte de gente se dizendo salva, meu. E sequer conhece os mandamentos. E quando conhece, ainda rejeita. E diz que é do diabo, diz que é do demônio. E se diz salva. E aí? E agora? Tem coisa errada aí, amigo. Calma que não acaba aqui. Verso 21 em diante, meu irmão. Aqui está o parâmetro para encerrar a live. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. O que significa ter os mandamentos? Conhecer os mandamentos. O que significa guardar os mandamentos? Praticar os mandamentos. Logo, o salvo é aquele que conhece os mandamentos e pratica-os. Se você, então, diz que conhece, mas não pratica nada do que conhece, não ama o Criador nem o Messias e não é salvo. A salvação, meu irmão, é evidenciada por frutos e por obras. E aqui está dizendo que é somente aquele que conhece e pratica os mandamentos que é o que ama o Criador e o Messias. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso aqui é grave. Por quê? Porque hoje nós estamos vendo uma multidão de pessoas se dizendo salvas, mas não pratica nenhum dos mandamentos. Nunca foram salvos. É por isso que você vai ver uma multidão no dia do julgamento
gritando apavorado: Senhor, Senhor, mas nós pregamos, nós fomos na denominação, nós seguimos aquele pastor lá que falava do Senhor, nós fizemos milagre, cura, expulsamos o demônio e não sei o quê. Nunca vos conheci, hipócritas! Apartai-vos de mim, malditos, por lago de fogo preparado por diabo e seus anjos! Vocês praticam a iniquidade, vocês nunca praticaram os mandamentos! Muita gente vai ouvir isso aqui, meu irmão, e vai direto de tobogã pro Sheol. Olha a evidência da salvação. Nós dávamos o dízimo. A gente não fazia um monte de coisa. Falsa religiosidade, hipocrisia. Muita gente de terninho e gravata vai pro lago de fogo, meu irmão. Um monte de gente vai pro lago de fogo. A verdade está escancarada aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tá dizendo, o salvo é quem conhece os mandamentos e os pratica. Então, se você não conhece nada dos mandamentos, você não é salvo, nunca foi. E se você não pratica também o que conhece, também não é salvo, nunca foi. Não ama. Olha o probleminha que nós temos aqui, gigantesco. Olha a importância de você ler a Bíblia, de você praticar os mandamentos. E hoje o que você está vendo, meu irmão? Você está vendo gente falar horrores, blasfêmias e dizer: não, eu sou salvo, Jesus tolera tudo, Jesus é amor, Deus é amor. Não precisa a Bíblia, não precisa praticar nada, porque Ele é amor, Ele ama tudo, Ele me aceita como eu sou e já eras. Cala tua boca e me deixa eu viver minha vida. Não julgueis para que não sejam julgados. Esses são os únicos versículos que as pessoas conhecem. Sabe o que significa não julgueis para que não seja julgado? Significa deixe-me pecar em paz. Vai, continua vivendo em iniquidade em paz, que vai chegar o momento de você ser lançado de tobogã por lago de fogo de cabeça e sem volta. De novo, redundante, o Messias, para não deixar dúvidas, ele fala no versículo 23, se alguém me ama, ó, a evidência da salvação. Você diz que é servo do Messias? Ele é teu mestre? Você serve ele? Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aí eu pergunto, você acha que o Criador e o Messias estão habitando em pessoas que diz que o Deus do Antigo Testamento é o diabo? Em pessoas que vivem de crimes, calúnias, falsas acusações e mentiras na internet? Em gente que cultua mais o próprio corpo do que qualquer coisa? Em gente que ama mais o dinheiro do que qualquer coisa? Em gente que viola todos os dias os mandamentos? Tu acha que o Messias está nessas pessoas? Tu acha que o Pai habita? Aqui está falando que aquele que pratica a palavra, o Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Pode do mesmo rio sair água doce e salgada? Não. Então, o último lugar que o Criador e o Messias estão é em gente mentirosa. Aí você vê, irmão Maurício, quem é salvo e quem não é. A Bíblia já diz, meu irmão. Eu não preciso dizer. Ninguém precisa dizer quem é salvo e quem não é. A Bíblia já diz. E o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Olha a evidência do bode. Olha a evidência do filho do diabo. Ele não pratica as palavras do Messias. Esse não é salvo. Então você está vendo um monte de gente destilar ódio, blasfêmia, hipocrisia, dizendo heresia, defendendo criminoso, as formas mais iníquas e pútridas de se viver. Não são salvos. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Opa, o Pai enviou o mesmo Pai que ele disse que é o Deus do Antigo Testamento. E entre outras coisas.